Bom, a gente vai falar sobre vetores de números e, em paralelo, a gente vai começar a conversar sobre geração de relatórios. Até aqui a maior parte das coisas que a gente trabalhou teve a ver com usar o eco, usar a saída que o R normalmente gera quando ele executa um comando. Mas isso é bom no começo, quando a gente está aprendendo, tem poucos comandos para executar, etc. Mas à medida que os nossos comandos vão ficando maiores, nossos programas vão ficando maiores, nossos comandos vão ficando mais memorizados, a gente vai sabendo melhor o que está fazendo, esse eco acaba sendo um ruído. As listagens ficam muito grandes e o resultado que a gente está esperando fica disperso lá num monte de informação que já não é mais tão importante. Então, o passo a passo é a gente aprender a gerar relatórios, aprender a gerar saídas. Na verdade, eu poderia já dar o caminho das pedras, poderia mostrar a saída certinha, como deve ser, mas eu decidi que, pedagogicamente, é bom a gente errar junto, vamos dizer assim. O que quer dizer errar junto? Em vez de eu dizer a função certinha, eu vou mostrar várias outras e a gente vai discutir por que nem sempre aquela função é a melhor, ou eventualmente é a melhor, enfim, mas a gente vai saber que por que uma é boa e outra não. E é mais ou menos parecido com o processo de programação. Mesmo quando a gente está muito habituado com uma linguagem de programação, a gente nem sempre acerta de primeira. Então o programar é um pouquinho tentativa e erro, é meio inevitável. Mas mais ainda quando a gente está começando a mexer numa linguagem de programação. Então aqui o que a gente está fazendo, vai fazer nesse vídeo, nos próximos, vai ser colocar uma função possivelmente errada e verificar se ela está certa ou não e por quê. Tá? Então, esse é o processo que a gente vai seguir. Então, a gente vai, de certa forma, aprender duas coisas. Uma, as funções em si, de saída, etc., né? De formatação de resultados. E outra, a gente vai aprender uma metodologia. Como é que a gente vai fazendo as coisas? Que se eu chegasse logo com o resultado certinho, daria a impressão que, sei lá, os programadores mais experientes nunca erram. E não é assim. Então, tanto para aprender, para gravar, porque outro, como para ver como que é um processo normal de programação, eu achei bacana a gente ir errando junto, vamos dizer assim. Mas isso a gente vai ver aqui ao longo desse trabalho. Esse programinha, ele pega um vetor de inteiros, gera um vetor de inteiros, depois faz algumas transformações com eles. Tá? A gente vai estar aprendendo aqui várias coisas. Uma que a gente já sabe, a geração de números inteiros, a gente vai repisar, relembrar, para poder relembrar, e outras a gente vai ver o efeito que algumas transformações têm nesse vetor de inteiros. Bom, então aqui, como a gente já sabe, estamos criando um vetor de inteiros com os números de 1 até 10. Tá? 1, 2, 3, etc, 10. Aqui, essa função também já é conhecida. Ela está perguntando, será que esse vetor é de inteiros, integer? E aqui, para a gente gerar o resultado, a gente está usando a função print, ou imprimir. Essa função não é única, ela tem vantagens, tem desvantagens, e a gente vai começar a usar ela e ver onde ela tem vantagem, onde tem desvantagem. Como eu falei, o objetivo é a gente criar uma caixinha de ferramentas, né? Mais ou menos pensa num marceneiro, ele vai ter um martelo para martelar pregos, né? Bater pregos, cravar pregos na madeira, na parede, etc. Vai ter também uma chave de fenda para parafusar, desparafusar e etc. Vai ter várias ferramentas. Cada uma ele usa no momento adequado. Então, programar também é um pouquinho isso. Conhecer várias ferramentas, algumas a gente cria, outras a gente já usa, e a gente vai então começar a usar algumas dessas ferramentas e ver para que elas servem. Então aqui eu estou imprimindo
o resultado dessa pergunta, se o vetor é inteiro ou não. Aqui eu estou imprimindo o tipo e aqui os dados do próprio valor. Bom, são 3 blocos, tem 3 linhas cada um. Aqui então deveria ser um separador, uma linha em branco, tá? Para não ficar 9 coisas tudo grudado uma na outra, é bom ter um espacinho, uma folga para respirar. Então, o que está escrito aqui? Bom, em primeiro lugar, isso aqui é uma string, tá? Tem 2 formas de criar strings, cadeias de caracteres. Uma é com aspas normais, tá? E outra é com apóstrofe. Os programadores brasileiros chamam isso aqui de aspas e chamam isso aqui de aspinha. O nome mais comum seria apóstrofe, mas se você ouvir um programador brasileiro falar aspinha, você já sabe que é isso aí. O papel deles é a mesma coisa. Ó, tá vendo esse one aqui? Ele é uma palavra que está entre as aspas. Então, nesse caso aqui, como não tem nada no meio, é o que se chama de string vazia, cadeia de caracteres vazia. Tá? Não tem espaço aí, não tem uma letra aí, não tem nada. Então, por que isso então? Porque eu estou querendo escrever uma linha em branco. Ó, tá vendo essa linha em branco? Não tem nada. Então, era essa linha em branco que eu queria gerar. E aqui eu estou fazendo mais uma coisa. Quote igual a false quer dizer o seguinte. Quote, em primeiro lugar, quer dizer aspas, em inglês, tá? E eu estou dizendo para ele, tudo bem, eu vou estar imprimindo uma cadeia de caracteres, que é essa, mas eu não quero que você coloque as aspas nela, justamente porque eu quero uma linha em branco. Beleza? Bom, então é isso. Essas 3 instruções de impressão se repetem nos 3 blocos. Então vamos ver que transformação que eu estou fazendo aqui. Bom, aqui eu estou trocando o conteúdo da primeira posição do vetor if, que era o número 1, pela palavra, pela cadeia de caracteres, que tem a palavra em inglês one. Ou, claro, a gente sabe, quer dizer 1, né? E aí vou ver o que acontece no vetor. E aí, por último, eu estou pegando o vetor if e estou falando para ele, ó, eu quero que você seja um número inteiro, ou seja, eu vou transformar ele como um número inteiro, né? Vou pegar ele como um número inteiro, as integer, tá? Então vamos rodar o programa e ver o que acontece. Em vez de vir aqui, nesse menuzão aí, que tem um monte de opções, como agora a gente já está dominando o R, quer dizer, está caminhando para dominar, a gente vai nesse botão aqui mais focado, né? Mais específico, mais especializado. Então a gente vai vir aqui, clique, tá vendo essa setinha para baixo, esse triangulinho para baixo? Isso aqui significa que é uma caixa suspensa, drop-down box, etc. E aí está mostrando essas opções todas. A gente vai vir aqui em Source, porque a gente não quer eco, tá? A linha de baixo seria Source with echo, a gente não quer eco. Então entra, beleza. Bom, vamos ver então o que aconteceu. Bom, em primeiro lugar, eu perguntei para ele, esse vetor que eu acabei de gerar, ele é um inteiro? Ele respondeu, é um inteiro. E aí ele deu essa outra informação, que é meio redundante, mas só para relembrar, como ela é uma cadeia de caracteres, está entre aspas. Beleza. Bom, agora ele está imprimindo isso aqui, porque no R, lembra, tudo é vetor. Então ele está dizendo, nessa linha tem um vetor, e a primeira posição que está sendo mostrada é a posição 1. Por acaso só tem uma posição. Aqui mesma coisa. Bom, e aí por último ele está imprimindo o conteúdo do vetor. Beleza. Como a gente imaginava, são os números de 1 até 10. Ok. Agora aqui eu estou trocando a primeira posição do vetor para ser uma cadeia de caracteres. Bom, aí vem algumas surpresas. Em primeiro lugar, eu estou perguntando para ele, é um vetor de inteiros? Aí a resposta está sendo não. Ué, como não? Aí, agora eu estou perguntando, qual que é o tipo desse cara? Ele está respondendo, caractere. Opa, caractere? Mas era um vetor de inteiro? E aí ele estava me listando aqui os elementos desse vetor. Então, beleza, tem o primeiro, que era uma cadeia de caracteres, que era one, ok, sem problema. Agora, ele fez uma coisa que eu não tinha pedido. Ele transformou todos os números restantes, né, que era 2, 3 até 10,
em cadeias de caractere. E aí, por que ele fez isso? A ideia básica, a gente já comentou em algum momento, o vetor é uma estrutura que só admite dados do mesmo tipo. Então eu mudei um, ele mudou todos. Então aqui é a tal da coerção, a transformação. Os dados foram coagidos a serem transformados e ainda de uma forma automática. Foram coagidos para ser transformados para cadeias de caractere. Ok, isso é uma coisa que muitas vezes surpreende a gente, precisa tomar cuidado quando está programando no R, que isso não é nada típico de outras linguagens de programação, mas assim que o R funciona. Bom, agora eu estou pegando, como eu falei, eu estou pegando esse mesmo vetor, que era um monte de cadeias de caractere, e estou pedindo para ele transformar isso para inteiro, vai. Bom, aí ele vai pegar esse número 2, beleza, virou um número 2, 3, virou um número 3. Ó, qual que é a diferença entre esse 2 e esse, na verdade, para esse? A diferença é que aqui é uma cadeia de caracteres, por isso que está entre aspas. Então, ele fez o que eu queria. Agora, esse cara aqui, em vez de virar um número 1, ele virou um NA. Opa! Bom, em primeiro lugar, o que quer dizer NA? NA são as iniciais de Not Available, não está disponível. Tá? E aí tem essa mensagem de erro. NAs foram introduzidos por coerção. Coerção é essa transformação. Agora, antes era uma transformação automática, que aconteceu aqui. Agora é uma transformação imperativa, explícita. Eu estou mandando, quero que seja inteiro. Aí ele foi olhar esse negócio aqui e falou, bom, não sei o que é isso, não sei transformar. Aqui ele sabia transformar, tá? Para número inteiro, mas aqui ele não sabia. Claro, né, o R é escrito por gente de fala inglesa, ele poderia saber transformar, mas isso não é dado para ele não sabe. E daria talvez para fazer uma parte de programação, mas não foi feita. Então o que ele pôde fazer foi, ó, eu não sei o que você está me pedindo, eu não sei fazer o que você está me pedindo, então eu vou dizer que não sei. Isso aqui é o resultado do não sei para ele. Então aqui está em vermelho um aviso, é um erro, né? Mas é um warning. Ele fala, eu fiz alguma coisa, mas estou meio na dúvida. Então ele falou o seguinte, foram introduzidos NAs, né? Not Availables, por coerção. Ou seja, essa coerção que eu mandei fazer aqui não deu certo e ele colocou esse número como NA. Ok? Bom, vamos ver o próximo programa. O próximo programa é um passinho na direção, um pequeno passo na direção de tornar melhor o código anterior. Bom, esse código aqui, tudo bem, ele não está dependendo do eco, mas ele já tem, como eu falei, tem vários problemas. Essa linha em branco não virou linha em branco, virou uma apresentação num vetor, tudo bem, no R, mesmo uma cadeia de caractere é um vetor. Mas eu não queria, eu queria uma linha em branco, igual essa aqui, ó, branquinha, sem nada. Beleza, não fez. Outra coisa é que meu programa ficou totalmente necessário para eu poder ler a listagem. Só aparecer false aqui não quer dizer nada. False para quê? Então esse programa já está começando a colocar algumas informações para me deixar independente da listagem, que não tem sentido eu, para ler um relatório, eu precisar olhar o programa. A listagem tem que ser mais autônoma. Então aqui é um passinho nessa direção. Em primeiro lugar, na hora que eu vou imprimir o valor do vetor IV, eu estou dizendo alguma coisa. Estou dizendo, ó, esse é o IV do jeito que foi criado. Tá? Então vamos rodar antes de falar qualquer coisa. Podemos. Então tá, apareceu certinho. O IV como criado. Tarará. E aqui tá de novo o print, beleza? Mas está uma função nova, chama paste. Paste, todo mundo usa Ctrl+C, Ctrl+V. O nome original do Ctrl+C, Ctrl+V é copy paste. Então, isso aqui é o colar. Tá? Então, o que ele está fazendo? Ele está concatenando strings e colando uma na outra. Então, ele está pegando um rótulo, né, um texto, descrevendo a chamada de uma função. Aí fica mais legível, eu vou ficar sabendo, tudo bem, eu chamei essa função, isInteger, e esse é o resultado dela.
Então, o que ele está concatenando? Duas cadeias de caractere. Isso aqui e o resultado da função, que vai sair de true para uma coisa com aspinha, para uma cadeia de caractere. Por isso que foi impresso aqui is integer. A única coisa chata é que isso aqui, tudo bem, é um vetor no R, não sei o quê, mas não é uma... Na hora que eu estou lendo essas coisas, eu não quero ficar sendo lembrado que é um vetor e eu não sei mais o quê. Então isso não está bacana. Então vamos aprender depois, a gente vai dar uma olhada nisso. Ok, então agora aqui está um pouquinho mais de conta, vamos ver essas contas. Bom, aqui eu estou gerando uma sequência que começa com meio e vai de 1 em 1 até um número que seja menor ou igual a 10. Bom, aqui eu estou imprimindo o valor do vetor, aqui eu estou imprimindo o tipo do vetor e, bom, para imprimir o valor do vetor estou usando o print. Beleza, será que está certo dessa vez? Vamos ver. E aqui eu estou imprimindo o tipo, só que lembra, com a função cat, que faz o quê? Concatena. E depois que eu imprimi o tipo do vetor, eu estou quebrando uma linha para terminar de escrever o tipo, e isso aí me jogaria para a linha de baixo, mas como são 3 bloquinhos, eu quero colocar uma linha em branco. E esse segundo é a linha em branco, tá? Então vamos ver se isso dá certo. Vamos rodar o programa. Beleza. Então, ó, olha só que bacana. Eu estou usando o print para o que ele foi concebido, que é imprimir vetores, tá? Deu certinho, ficou com uma cara de vetor mesmo, tá? Aqui esse 1 está querendo dizer qual que é a primeira posição aqui dessa linha, tá? Aí a segunda naturalmente é 2, etc. E o tipo do vetor, tudo bem, é uma string, está aparecendo sem, desculpa, é um vetor também, mas está aparecendo sem esse índice aqui, que não precisa, é só uma palavrinha, não queria que aparecesse esse número aqui, que é um ruído. Então, de fato, ele não está aparecendo. Tá? Naturalmente, está faltando aqueles rótulos para explicar que aqui era o vetor assim, aqui era o vetor assado, aqui foi a chamada do tipo, mas a gente vai aprendendo, tá? Então, não está bonito ainda, mas está ficando bonito. O ideal talvez seria unir essa filosofia aqui com essa aqui. Mas a gente vai caminhando, de pouquinho a gente vai chegar lá. O que importa é o seguinte, para eu somar dois vetores com o mesmo tamanho, tá? Aqui tem 10 elementos e aqui também tem 10 elementos, é trivial, é só somar um por um. Então, eu pego a primeira posição do dv, tá certo? Que está sendo somado aqui, com a primeira posição do iv. Gerou 1,5, perfeito. Meio mais 1, 1,5. Agora eu pego aqui a segunda posição, que é do dv, que é 1,5, e estou somando com 2. Perfeito, 3,5. E assim por diante. A última posição do dv, que é 9,5, somada com a última posição do iv, que é 10, deu 9,5. Agora, uma última coisa que é interessante é o seguinte. Quando eu somei um vetor de dupla precisão com um vetor de inteiros, qual que foi o resultado que está nessa linha? Um double. Tá? Então, teve o que se chama de promoção. Esse cara foi promovido. Tá? Era inteiro, foi promovido para double. Quando somou um inteiro com double, todo o resultado foi levado para dupla precisão. Beleza. Então, agora vamos ver o próximo. Aqui a gente somou dois vetores com o mesmo tamanho. Vamos ver uma outra coisa. Bom, aqui eu estou pegando um vetor dv, que é o mesmo do outro caso, tá? E estou somando com o número 1, colocando no vetor d plus v. Vamos ver o que vai acontecer. Então, beleza. Então, o que aconteceu? Bom, ele somou 1 em todos os lugares. Então, era meio, virou 1,5. Era 1,5, virou 2,5. E assim por diante. Até o 9,5, que virou 10,5. Então, perfeito. Mas então, como que foi possível? Como eu somei um vetor de 10 posições com um vetor de uma posição só, que é esse cara aqui. Bom, nesse caso, teve um processo chamado de shifting, que o vetor 1 foi multiplicado 10 vezes. Tá? E aí, beleza, então foi isso que aconteceu. Ele pegou
cada um dos elementos do DV e somou com 1, porque o 1 foi decuplicado, foi a partir do vetor de uma posição, foi gerado um outro vetor de 10 posições, onde cada uma delas tem um número 1. Beleza, e o resultado é double. Ok? Na verdade, porque esse número aqui também é double. Ok. Então vamos ver agora um exemplo um pouquinho mais chato. Ok. Então eu estou pegando esse vetor DV, que tem 4 posições só, meio, 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 meio. E agora eu vou somar com outro vetor, IV, que tem 3 posições, 3 posições inteiras. Tá? Vamos ver o que vai acontecer. Aí aqui de novo eu estou imprimindo os vetores e imprimindo o tipo. Ok, então vamos rodar. Bom, então vamos ver o que aconteceu. Ele pegou o meio, somou com 1, deu 1,5. Pegou o outro meio, somou com 2, deu 2,5. Pegou esse meio, somou com 3, 3,5. Opa, aí acabou esse vetor aqui, não tem mais posições. O que ele fez? Ele voltou e pegou de novo 1. Então ele está tentando multiplicar esse vetor, só que ele não conseguiu, que não dá, porque é um vetor de 4 posições e um de 3. Então ele fez aqui uma coisa sob medida, vamos dizer assim, né? Uma solução rápida e rasteira, rápida e suja. E aí, tanto ele não gostou que ele avisou, olha, o comprimento do vetor mais longo, né, do objeto mais longo, não é múltiplo do comprimento do vetor mais curto, do objeto mais curto, tá? Claro, porque 4 não é múltiplo de 3. Ele fez isso aqui, ele tentou quebrar o galho pegando o 1 aqui para somar no meio final, mas não gostou de fazer isso, tá? Então, não deu certo. Então, para que esse shifting funcione, o que tem que ter? Precisa ter um múltiplo certinho. Então, vamos ver esse caso aqui. Ó, aqui tem as mesmas 4 posições do vetor DV, e agora o vetor IV só tem 2 posições. Então, vamos ver o que vai acontecer. Vamos rodar. Então, ok. Então, está tudo certinho. O DV é double, tem 4 posições. O IV é integer, tem 2 posições. Então, o que ele fez? Ele pegou o meio da primeira, 1,5. Pegou o meio da segunda, 2,5. E agora ele fez aquela duplicação. No caso, duplicação mesmo. Ele pegou esse mesmo vetor, para somar, ele gerou um terceiro vetor, que é 1, 2, 1, 2. E aí foi o que aconteceu. 1,5 somado é o resultado de meio mais 1. 2,5 é o resultado de meio mais 2. Tá? Então, essa é a coisa certa. Esse resultado, essa capacidade do R de fazer shifting, não é muito comum em outras linguagens, mas é assim que funciona e para algumas contas estatísticas isso é útil. Então é uma coisa para a gente pensar, para a gente saber o que o nosso programa vai fazer. Bom, não falei, mas vale a pena dizer que aqui a gente fez todas essas operações com a operação de adição, né? Mas na verdade ela vale para multiplicação, vale para divisão e subtração. E na verdade vale até para outras operações que a gente não viu ainda. E a gente não falou das outras porque, beleza, é tudo igual. E como se diz nos livros em inglês, as outras operações ficam como um exercício para o leitor. Ok? Bom, por enquanto é só. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.